Fala galera, referências número 6. A nossa referência de hoje é Daniel. Daniel, um jovem que tinha sido levado cativo e estava numa situação bem interessante. Ele tinha prestígio, mas ele não era o dono do negócio. Então, ele tinha o direito de comer com o rei, ele tinha o direito de viver do melhor do rei. E Daniel é um exemplo para nós de um jovem que não se contaminou. Por isso, ele entrou nessa sequência de vídeos que estamos fazendo sobre referências. Daniel é uma referência de que é possível você viver no mundo sem se contaminar com o mundo. E eu separei aqui como versículo, Daniel 1, versículo 8, que diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E aí a gente está falando de coisa muito simples. Por que ele estaria se contaminando se comesse a comida que o rei comia? A verdade é que Daniel não queria se sentar à mesa. A verdade é que Daniel não queria comer a mesma comida que o rei, porque isso desfalava aquilo que Deus no Antigo Testamento falava que era a alimentação correta, o jeito correto de se viver. E Daniel decidiu viver de comer legumes e enfim, a Bíblia diz que eles eram mais fortes do que o povo nascido naquela região. Daniel não era só forte fisicamente. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E mais do que isso, que Daniel meditava na palavra de Deus. Quando você lê o livro de Daniel, você vê um homem temente a Deus, um jovem muito temente a Deus. Ele participou da vida de 3 reinados subsequentes. E isso mexeu com ele de forma substancial e maravilhosa. Porque Daniel é um dos profetas maiores que a gente tem na Bíblia. E ele falou sobre coisas que nos abençoam até hoje. Tudo porque ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decidiu não se contaminar com aquilo que eles viviam naquela época. Daniel decidiu ter uma vida diferente. Jovem, é perfeitamente possível ter uma vida diferente do que o mundo te propõe. Eu quero te desafiar em algumas coisas nesse vídeo. Pense comigo. Por que a gente cede aos apelos do mundo? Por que a gente cede aos pecados que nós temos? Por que a gente cede às fraquezas da nossa carne? Porque a verdade é que nós não temos foco suficiente para buscar a Deus, se posicionar e parar de mimimi. E começar de fato a buscar a Deus e abrir mão daquilo que te faz mal e que te distancia de Deus. Daniel é um exemplo de não se contaminar, porque ele decidiu não fazer aquilo que todo mundo fazia. E aí você tem uma história fantástica. Você tem Daniel sendo jogado na cova dos leões e ali Deus tapando a boca dos leões. Você tem os amigos de Daniel sendo jogados, que estavam com ele nesse mesmo momento, sendo jogados na fornalha e não se queimaram. Você vê Daniel em inúmeras situações sendo colocado contra a parede e Deus o usando de forma substancial e sobrenatural. E mais do que não comer uma comida, em determinado momento o rei diz que quem não se prostrasse diante da imagem dele seria morto. E Daniel não se prostra, os amigos de Daniel não se prostram. E nós temos nos prostrado a deuses tão fracos que é a nossa própria vontade, dinheiro, prestígio, poder, e na busca por isso nós temos nos deixado levar para distante de Deus. Daniel é nossa referência porque ele decidiu não se contaminar. E você, por que tem se contaminado?